Warning! A crítica a seguir não é recomendada para menores de idade ou pessoas que não gostam de conteúdo erótico. Mas, caso você queira assistir mesmo assim, eu vou fazer as palavras da Sasha Grey as minhas. Antes de irmos adiante, vamos combinar uma coisa. Eu quero que você faça 3 coisas por mim. 1. Não se ofenda com nada que ler a partir desse ponto. 2. Deixe suas inibições na porta. E 3. E mais importante, tudo que você vir e ouvir a partir de agora deve ficar só entre nós. Ok, agora vamos ao que interessa. O vídeo de hoje, como muita gente já deve ter notado, é The Juliet Society, o romance de estreia da autora Sasha Grey, que é ex-atriz pornô. Eu vou começar falando que eu fiquei com vontade de ler esse livro por causa do buzz que rolou em torno do lançamento, né? Tanto por ele ser de literatura erótica, que é uma coisa que já tá em voga desde o lançamento de 50 Tons de Cinza, quanto por ele ser da Sasha Grey, que é um dos maiores nomes da indústria pornô hétero-americana, apesar dela já ser aposentada. E um bom marketing da editora Leia, né? Porque até trouxe a autora pra cá no lançamento do livro, que foi agora em agosto. E, inclusive, foi lá na Livraria Cultura e eu estava lá no dia. Eu passei na frente no dia. Só que eu esqueci que ela ia estar lá e não entrei. Shame on me. Mas agora vamos falar de coisa boa. Vamos falar de sexo. Ou melhor, do livro erótico que ela criou. O livro vai retratar a vida de Catherine. Ela é uma estudante de cinema que tem um namorado que é viciado em trabalho e tem um tesão absurdo por um professor dela. E logo de início, já dá pra você sacar que a narrativa é como se a personagem, a Catherine, tivesse te contando uma história pro leitor. Ou seja, com essa quebra de quarta parede, poderia acontecer de você estar lendo e você saber que trata apenas de um livro e você não se sentir dentro da história. Mas como isso acontece desde o começo e ela faz de uma maneira bem interessante, você não sente isso, acaba criando uma imersão maior do leitor com a história. E eu me lembro que assim que o livro foi lançado, lá no Facebook, o Luan, do canal Show do Luan, fez uma postagem falando que ele sentia que a Sasha Grey estava sussurrando no ouvido dele. E de fato, dá pra você ter esse sentimento enquanto você tá lendo. E assim, pode não ser o tipo de narrativa preferido da galera, mas eu particularmente não achei ruim não. E de qualquer maneira, assim, como ela tem esse namorado que é viciado em trabalho, ele não dá muita atenção pra ela, principalmente em termos de sexo. Agora você junta isso com o fato de que ela tem esse tesão absurdo pelo professor e a parte erótica começa, mas dentro da cabeça dela. E muitas coisas que acontecem no livro acontecem dentro da cabeça da personagem. São cenas e cenas e cenas e cenas de sexo imaginadas. E na real, em determinados pontos do livro, é até difícil você saber onde a realidade termina e a imaginação começa. E eu não sei dizer se essa foi realmente a intenção da autora quando ela fez essa dificuldade de transição entre o real e o imaginário, o real e a fantasia. Mas é meio frustrante quando você tá lá lendo e você acha que tá acontecendo de verdade e você repara que talvez isso aqui seja a imaginação dela. E você tem que voltar umas páginas pra ter certeza de que se trata da imaginação. Como eu falei, eu não sei se a autora quis assim ou não, mas eu achei meio frustrante. E o livro ele fica basicamente nisso. A história acontecendo e a imaginação trazendo cenas de sexo e desenvolvimento de personagem, assim, você vai conhecendo melhor os personagens secundários, um pouco mais da opinião da Catherine a respeito de sexo, e algumas divagações até mais ou menos a metade do livro, que é quando a Juliet Society realmente é introduzida. Livro de sexo, usando palavras como introdução, pegou, foi ruim, tá, parei. E a Juliet Society, minha gente, é uma organização, na verdade não é uma organização, um grupo de pessoas que é um grupo de ricos e poderosos. Você tá falando de líderes de nações, ditadores de países de terceiro mundo, personalidades da mídia, senadores, assim, só aquela galera do alto escalão que se junta de tempos em tempos e locais sempre diferentes pra fazer o quê? Sexo, obviamente. Se você assistiu aquele filme do Kubrick, chamado De Olhos Bem Fechados, talvez você saiba mais ou menos como funciona uma organização dessas. E falando em filme, a autora usa e abusa de referências a filmes e a obras cinematográficas. É interessante como ela vai analisando como a vida real inspira os filmes
E vice-versa, né? Como a gente também se deixa inspirar pelos filmes pra traçar algumas coisas que a gente quer da vida. E eu, assim, que gosto muito de cinema e de filmes, consegui pegar várias das referências que ela vai falando no meio do livro e tudo mais. Mas assim, caso você não seja versado, caso você não goste tanto assim de cinema, essa parte pode ficar ou passar batida assim, ou você achar enfadonho. Pode acontecer. E eu não sei se isso já foi alguma tática da Sasha Grey pra já pegar e vender os direitos do livro pra uma adaptação cinematográfica. Porque eu sei que já existe conversas de que esse livro pode vir a virar filme. Então, não sei se uma coisa tem a ver com a outra. De qualquer maneira, é uma adição interessante pra narrativa. E assim, se pro Kubrick é de olhos bem fechados, pra Sasha Grey é de olhos arregalados, arregaladíssimos. Porque todo o conhecimento que ela teve como atriz pornô e todas as cenas de sexo que ela já fez se traduzem nas cenas de sexo que ela descreve no livro. Na real, tem horas em que o gênero não deveria nem ser literatura erótica, deveria ser literatura pornô mesmo. Porque rola assim umas paradas bem pesadas, coisas que deixam 50 tons de cinza no chinelo. E eu vou provar isso pra vocês fazendo o quê? Uma leitura! E se você tem ouvidos sensíveis e não quer ver o Gabriel falando putaria, o Danilo vai fazer o seguinte: ele vai colocar a palavra putaria escrita aqui em cima, e daí você dá um mute no vídeo enquanto essa palavra estiver lá. Quando a palavra sumir, você pode tirar o mute, porque o Gabriel não vai mais estar falando putaria. Vamos lá. Eu gosto de quando ele goza na minha cara e me sinto completamente a seu dispor, como se estivesse me humilhando com seu sêmen. Quando eu fecho os olhos e sinto respingar no meu rosto. Quando ele cospe porra, e mais porra, e mais porra, até que fica pesado e escorre pelo meu rosto, enchendo meus poros, pingando pela bochecha, minha testa, meu queixo. Parece que minha cara não tem espaço suficiente para receber todo aquele gozo, seu sêmen sem fim. Eu gosto de limpá-lo dos meus lábios e bochecha, e brincar com ele entre o polegar e o indicador, como muco, então chupá-lo de volta para minha boca. E enrolá-lo em torno da língua e misturá-lo com a minha saliva, em um coquetel de meus fluidos e seus fluidos, e engolir como uma ostra. Então eu abro bem minha boca e coloco a língua pra fora, pra mostrar a ele que não sobrou nada, que eu fui uma boa menina e tomei todo o meu remédio. Vê? Pesado. E é daí pra baixo, minha gente, é daí pra baixo. Agora, se isso é positivo ou negativo pra você, não cabe a mim julgar, porque cada um sabe do que gosta, né? Eu gosto bastante do universo erótico, então pra mim foi positivo. Eu gostei muito da maneira que ela descreveu o sexo e de como as cenas são descritas. Inclusive, vou até dizer, eu achei que ela soube criar ótimas cenas de sexo. O problema nisso é que chega um ponto em que fica meio enfadonho. Como a gente tá falando de literatura, é necessário que haja uma pausa nessas cenas de sexo para que a história possa seguir em frente. Então tinha horas em que eu me pegava lendo assim uma cena de sexo e pensando, poxa, seria legal se ela tivesse cortado essa cena e voltado para alguma parte da história que eu tava achando mais interessante. Assim, diferente de 50 Tons de Cinza, o sexo aqui é parte integral da história. Ele tem um propósito, ele é uma força motor para que a história vá pra frente. Entendeu? Não é só cenas de sexo pra lá e pra cá que não inserem nada dentro da narrativa. Mas poderia ter um pouco menos. Chega a comprometer a leitura como um todo? Não, mas cansa um pouco. E fora isso, não se deixe enganar pela sinopse. Ela dá a entender que a Catherine vai contar tudo sobre a tal de Juliet Society, mas não é bem assim. Como eu falei antes, a Juliet Society só vai ser introduzida lá no meio do livro e, sinceramente, ela não tem grande importância para a história assim. No mais, a autora tenta brincar assim com vários gêneros diferentes de literatura e alguns até são bem desenvolvidos, mas outros deixam a desejar, assim. O próprio erotismo e a análise que ela faz sobre como o sexo é importante na sociedade e de como ele se tornou tabu nos últimos tempos é bem explorado. E até mesmo uma análise que ela faz, um breve ensaio sobre sexualidade, e até se mostra a favor das causas gays e lésbicas. Isso eu achei bem positivo. Mas assim, daí tem a outra parte, que é quando ela tenta entrar na parte mais de sátiras, e até mesmo tentar arriscar um romance policial. São coisas que ficaram bem mal desenvolvidas, assim, talvez porque a autora não tenha todo esse conhecimento que ela achava que tinha pra poder criar uma coisa foda a partir disso. Então o que ficou faltando é pistas para que a gente possa tentar entender como esse mistério está sendo resolvido e desenvolvido,
e tentar enganar o leitor, fazendo ele pensar uma coisa que talvez não fosse verdade. Pra vocês terem uma noção, assim que o mistério que ela cria mais assim do 3/4 do livro pra frente é introduzido, eu já consegui adivinhar o final dele, de tanto que faltou tato dela pra criar uma coisa foda. E os personagens em si, eles são bem retratados, eles são críveis. O romance em si é bem incrível. E por crível, entenda que eu tô falando que eu consigo imaginar duas pessoas de verdade passando por uma situação daquelas. É algo que dá pra você introduzir na vida real. E isso, gente, é um livro que é uma puta de uma crítica pra sociedade? Não, não é. É um livro que mexeu comigo e me fez olhar pra sexo de uma forma diferente e reavaliar algumas coisas? Também não. Mas é um livro que diverte, que você consegue ler e você sente prazer lendo, e quando você chega no final você tem aquela sensação de putz, que livrinho gostoso. Sim, é sim, achei legal. Portanto, Juliet Society vai levar 3 troninhos lindos. E Sasha Grey, por favor, não lamba os nossos troninhos. Entendedores entenderão esse pedido. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido essa crítica, que tenha aberto os olhos de vocês um pouco mais pra literatura erótica, que é algo que eu gosto bastante, que achei legal mais pessoas se aprofundarem nisso. Então, se você gostou, clique em gostei. Se você não gostou, bom, whatever. Se você é novo no canal, se inscreve, porque tem muito vídeo, tem muitas resenhas não, são críticas agora, tem muitas críticas que a gente faz, de vários livros, de vários gêneros. Agora a gente tem uma menina nova que tá fazendo resenhas pra gente. Resenhas não, críticas. Vai demorar até eu parar de falar resenhas e começar a falar críticas, viu? E é isso, gente. Então, aquele beijo pra vocês e... Mua!